paga R$180 por ano pelo sindicato. Ninguém pensa em criar um departamento jurídico para cuidar do guia. Ninguém pensa em fazer as coisas do ano de saúde. Ninguém pensa. A própria sobrevivência do sindicato é um desastre. Tá entendendo? Então eu acredito assim, se a gente sair com essa fiscalização, que é a pauta da reunião, e a primeira coisa nesse mundo aqui, da terra das cataratas, 1,5 milhão de turistas, baixaram por 400, 500, 600, 700 dias. Divide aí 1 milhão de turistas por 700 dias. Agora, o que acontece? Como não tem fiscalização permanente, então eu estou lá fiscalizando ambulantemente. Eu vejo lá o Sidney está em dia, o Faustão está em dia. Aí eu vou lá para o aeroporto, aí chega o grupo com o motorista. Entra com 12 passageiros, entra lá no Macuco, ganha 40 vezes 12, 480 pau lá. Foi embora. Eu tive que pagar agora R$510 para renovar o meu ISSQN. Então eu não tenho respaldo. Então se a gente tiver a bandeira da fiscalização, nem precisa falar que o sindicato existe. Porque as obrigações sociais do sindicato eu vi todas serem cumpridas. Gente, vamos fazer uma viagem para o Nordeste. Vai todo mundo. Gente, vamos fazer para o Congresso. Gente, vamos fazer um protesto aí para... Nem vem. Gente, vamos pintar pontos. Vai todo mundo. Cara, eu não entendo. Então se fala para fiscalizar. Não é bem assim como você está falando, mas é quase nada. Não, mas a questão é, se você falar para mim, né, só, vamos fazer uma central de guia que fala espanhol no sindicato, para ter 40 dias para enfiar na cara dessas autoridades que nós temos mão de obra. Porque guia legal pelo menos Essa gente não é espanhol. então vamos pedir para o Instituto Borrecho Gurion, que está com milhões de reais lá dentro do local deles lá, fazer um curso de espanhol gratuito para todos os guias, obrigatoriamente, porque ele é o terceiro idioma mais falado do mundo, cara. Então se a gente deixar o sindicato comunicar guia só falando português, os caras vão ridicularizar a gente sempre, porque o guia argentino coloca o guia profissional e vai lá no Hotel Caimã, meu irmão, e faz 10 anos que eu vejo os caras lá pegar um cacau e embora. Estão com carro zero na Argentina, estão com pensão, estão com hostel, estão com um apartamento para ir lá alugar um turista, e estão com aquele jalequinho lá, guia profissional, lá no Hotel Caimã. Fiscalização, né, agora? Onde é que vai ser o primeiro escritório da fiscalização? Lá no Hotel Caimã, terça e quarta-feira eles estão lá. Bom, isso. Graças por vir da reunião. Graças. Então, o que acontece é isso aí, porque as obrigações sociais do sindicato não estão, é necessário. Mas a necessidade da fiscalização, eu peguei um grupo de judeu, o cara foi fazer um Rafael direto, levou $1.000 na posta da agência e a comissão do guia. Então você fica aí que um idiota correndo para a rua, fazendo isso, fazer o cara pegar o avião, fazer helicóptero, fazer janta, e aí o cara vai errar para tudo. Então, com que autoridade o Rafael vai pagar a comissão para o estrangeiro sendo que ele é turista desse país? Esses são os hoje. Desculpa, eu cheguei meio atrasado, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu, a Donatel, o Fidêncio, o Clóvis, nós fomos em 8 na Polícia Federal. O delegado que cuida desse assunto disse para nós assim, ó, que até R$10.000 ele pode receber comissão. Eu sei disso, sabe por quê? Porque Está dentro da lei. Lula assinou isso no Mercosul. Está dentro da lei. Agora, se a Câmara Municipal determinar que tem que contratar, nós estamos falando dos coordenadores que vêm do Buenos Aires. Por exemplo, os guias da Argentina vai ter bandeira livre aqui. É para os coordenadores até R$10.000 eles podem receber comissão. Agora se for 10 mil Agora você chega para ele assim que também se na lei, ô Faustão, pergunta para o policial federal se na lei ele também pode vir aqui levar os R$10.000 sem contratar o dinheiro local. Esse é o nosso problema. Por exemplo, se você chegar para mim e falar que o coordenador levou 6.000 pesos lá no Macuco, é um direito dele? É um direito dele? Ele pode, conforme a Constituição. Agora vamos contratar um guia também, é direito dele? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você falou, só um pouquinho, eu acho que é o seguinte, a gente está de saco cheio do que acontece com a gente. Eu sempre faço essa pergunta para mim. Alexandre, eu citei aqui quando nós estivemos fundando o sindicato, começando o livro, ninguém está arrumando para mim. Gente, no Brasil,
existe uma lei que diz que cada local que tem atrativo turístico tem que ter guia local para poder acompanhar aquilo lá. Isso é básico no mundo. No Brasil, vamos falar do Brasil. E que essa lei foi colocada de tal forma que nos dá um adjetivo bonito. Nós temos uma profissão reconhecida por lei. E aí o que acontece? Como o governo federal não pode colocar aqui os fiscais necessários, fixo, como você falou, em cada lugar, o governo federal delega o poder para o governo estadual. Que também não tem gente, não tem aquela coisa, a mesma coisa. Aí isso aí passa para o governo estadual, o governo municipal. Aí quando chega aqui no governo municipal, cada um é uma pequena ilha dentro do serviço municipal. Aí o cara chega e fala, não, falta fazer mais um não sei o quê para que essa lei possa funcionar. Possa fazer mais não sei o quê para que isso funcione. Do ponto de vista do que o Demetrio estava falando, o Demetrio está cansado, está radicalizando, está cansado. E o que acontece é assim, a gente fica sempre esperando, por exemplo, que os caras vão chegar aqui daqui a pouco possam encaminhar, por exemplo, alguma solução para que essa fiscalização que deveria existir desde o dia que o decreto foi assinado e publicado no Diário Oficial da União, seja um fato. Só que aí o que acontece? Tem sempre aquela desculpa. Por exemplo, os caras que são fiscais hoje do serviço de guia que estão fazendo, eles não estão nem lotados, por exemplo, na Secretaria de Turismo, eles estão lotados na Fazenda. Eles são dois, é o Manuel e o Áureo, que estão aí há 200 por ano. E realmente, o Demetrio falou, eu concordo plenamente que o quê? Não adianta você ter fiscalização do volante de dois caras, o cara fica aqui, o camarada literalmente espera o cara sair dali, virar as costas para chegar ali. Por quê? Porque a malandragem hoje é a principal arma que se usa nisso. O cara que é honesto, ele é bobo. O malandro é o cara que leva o negócio. Aí tem a lei, por exemplo, no caso do Alexandre falou, eu não sabia disso, Ele falou para nós. tem a lei. Aí o que acontece? Se existe uma lei como essa, a gente tem que começar a trabalhar também para que essa lei possa ser mudada. Mas daí é federal. Não, exatamente. Mas para isso, o que? Uma cidade forte dessa cidade, um representante, para começar a esmiuçar esse tipo de coisa. Porque senão, nunca vai mudar. Um processo com uma lei federal para mudar, por exemplo, para você revogar, por exemplo, um dispositivo de uma lei e colocar um dispositivo novo, às vezes leva 10 anos. E que tem vários salvos também, né? Não, ele não disse o número na lei, ele só disse o seguinte. Dos 10 mil? Ah, tá. Isso aí existe mesmo. Agora, essa preocupação que foi comentada no Demetrio, o Alexandre, o povo lá falar, o delegado, isso aí também é um anseio, chega a ser uma aflição minha também. Claro que a gente fica aborrecido, fica emputecido para falar português, claro, com relação a essa situação do coordenador ser levado para a comissão de ficar sem nada por um tempo. E a gente fica pensando, buscando saída alternativa. Uma coisa que o Demetrio falou bem, mas faltou duas coisas. Não, ele até colocou. A gente precisa de representação jurídica, a gente precisa de uma boa assessoria jurídica. E a gente só vai conseguir essa assessoria jurídica tendo dinheiro para pagar um bom advogado. O sindicato está aí capengando, brigando para receber contribuição sindical, que muitas vezes se negam a pagar, estão pagando um valor ridículo aí por uma brecha na lei. Chega a ser vergonhoso a pessoa querer pagar R$5,60, R$5,70 para manter o sindicato, que daí não vai ter representação nenhuma, é melhor fechar. E sem falar que a contribuição sindical nesse caso, os R$5, ainda vai ser dividido com federação, confederação e assim. Só vem R$3 para o sindicato. É ridículo até alguém querer esperar alguma coisa do sindicato pagando isso daí. Não vai ter nunca. Né? Outra coisa que a gente precisa de união. Isso daqui que nós estamos fazendo agora é importantíssimo. É ótimo, mesmo que seja um número pequeno de dias, já é vários. A gente teria que fazer isso sempre, na verdade. Teria que estar se reunindo sempre, pelo menos
uma vez por mês vai se reunindo para estar discutindo essas ações, está discutindo o que o guia precisa fazer, o que ele precisa fazer. Quanto à comissão, hoje uma alternativa, está chegando aí o... Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou pedir licença por 30 segundos, porque eu só vou ao banheiro e volto, que não está fácil nem de ir ao banheiro ultimamente. Vai lá, fica à vontade. Então, quanto você apresenta depois, viu, Demetrio? Você já tem conhecimento aí. Então, quanto a uma alternativa, uma saída, que estou vendo aí, a gente tem que conversar isso bem a fundo com o advogado, mas seria começar a exigir das empresas de turismo, hotéis, todas as empresas de turismo local, churrascarias, passeios, todos os serviços que pagam comissão, começar a exigir que eles emitam nota e cobrem nota do profissional que vai receber a comissão. E nós fazemos um meio para poder emitir nota fiscal. Porque hoje a Receita Federal está começando a apertar. Inclusive o juiz federal já questionou o chefe do parque por que o Macuco cobra tão caro e não emite nota, nem emite bilhete como fiscal. Vocês sabem que todas as comissões que são pagas nessa cidade pagamento frio, é caixa 2. Não é declarado, não paga imposto. Ninguém declara lá que cobrou tanto, pagou tanto de comissão. E a alternativa hoje é todos nós fazermos um MEI, nós temos que emitir nota fiscal e exigir. A Receita Federal está apertando o circo com a fiscalização. Está apertando e exigindo que todos façam os impostos. Jogando quanto que hoje? Aí o posto, é mais um bate-papo, uma conversa informal. Gente, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Para quem não sabe, a nossa primeira reunião, apresentamos todos esses papéis que você está segurando aí, ele deu uma olhada. E ele falou que precisava ouvir nossos problemas. Então hoje nós vamos começar essa reunião. Gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta antes ou querem que vamos direto ao... Bom, primeiro você apresenta o cara, tem ninguém sabe. Vamos lá então. Mas então, deixa eu levantar eu mesmo. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Duzzo, sou vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município de Foz do Iguaçu, Elógio. E também convidei o vereador Marino o seguinte intuito, que até já vou ligar para ele, porque ele deve estar chegando. Porque ele é o presidente da Comissão de Turismo e o mandato dele é um ano inteiro. Então, e ele também tem um diferencial que ele é uma pessoa que já militou no ramo de vocês. Vocês vão falar a linguagem dele. Eu sou um empresário do nosso município, que eu acho que agora, pelo sobrenome, todo mundo já me identificou, que tem influência pelo turismo, mas eu sou alguém que trabalha com o turismo. E toda categoria tem a sua linguagem própria, tem a sua dinâmica, e que, como o vereador Marino já interage com o turismo há muito tempo, com certeza ele vai poder também dar outro dinamismo aí à reunião. No mais, quero estar somando forças aqui para que a categoria de vocês, que é tão importante para o nosso município, porque a única coisa que nós temos, assim, realmente que enriquece a nossa economia é a indústria do turismo, e vocês são o suporte para que essa indústria vá de vento em pouco. Sem a devida consideração, sem o devido suporte à categoria de vocês, com certeza o turismo daí vira um negócio dependido, coisa que daí não é interesse para ninguém. Porque daí o turista é lesado, a população é lesada, todos saem perdendo. E o atravessador é o último que nós gostaríamos que tivesse lucro nesse processo. Com certeza nós estamos aqui para trabalhar da forma certa, para que as pessoas que trabalham certo, essas sim merecem o reconhecimento. Tá bom? Então, estou aí atrás. Eu já apresentei ainda o Sidney, o certificado dos guias de turismo, o Demetrio fez o contato com vocês, né, solicitando, pedindo essa reunião. E em nome de todos os guias eu agradeço a sua vinda, dizer que nós estamos muito felizes pelo seu interesse a defender e ver a nossa causa
lutar pela nossa causa, já sabemos disso, né? Vocês estão muito interessados em lutar pela nossa causa. Nós temos uma necessidade de uma defesa, até mesmo através da lei, porque é uma categoria que sofre muito pode dizer, com o desleixo das nossas autoridades, e nós pagamos nossos impostos, é uma categoria reconhecida por lei, criada pelo decreto-lei, uma comissão criada pelo decreto-lei, tem uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, dizendo da obrigatoriedade de contratação de guia, e nós observamos todos os dias milhares de turistas vindo de forma organizada para excursões do nosso município, sendo que grande parte deles, até a maioria deles, ignoram essa obrigatoriedade. Então, eu vou abrir a palavra até o Demetrio, que tem mais a completar, né, das nossas reivindicações. Também abrir a palavra aos colegas que queiram se pronunciar, e com todo respeito, né, obviamente, a sua atenção, e que aí você possa estar se inteirando do que a gente está reivindicando. Eu gostaria de perguntar ao Demetrio se fez o convite ao Valdo, que é o diretor da fiscalização da Secretaria do Parlamento. Não, na verdade nós não conseguimos falar com o Walter hoje, não tive acesso a ele, né? E você também não chegou? Não cheguei. O Marcelo Benítez conversou com ele também, estava interessado e falou que ele iria vir. Agora, às vezes, ele pode ter isso aí também. É porque ontem, na verdade, na cooperativa, no protocolo, uma reunião, eu estava com o pé na outra canoa, certo? Porque era um motorista. Eu estava lá no vereadores, os motoristas, feito aquele comentário inicial para não comentar o aeroporto. Só por isso um pouco mais alto que o tráfego no aeroporto, tá, o problema do trânsito, né, de sem guia. E a lei federal, como nós sabemos, que um passageiro necessita do guia. Certo? Aí os motoristas fizeram a reivindicação e até então, eu estou vendo aqui o foco da reunião hoje, mais voltado é a regulamentação da lei de guias, viu, vereador? Que até então o município não tem. Foi feito em 2003 lá um projeto-lei que dizia da seguinte forma: até 14 passageiros necessitavam de guia para fazer trânsito até os pontos turísticos. Em 2007 foi mudado. Só que foi mudado alguns itens, e o que o Demetrio estava citando é muito importante, que quando da chegada dos turistas, principalmente pelo rodoviário, que nada acontece pelo rodoviário. Porque toda a cidade turística, nós guias sabemos disso, quando você chega na cidade, lá tem que ter um guia para entrar na cidade, circular na cidade nos pontos turísticos. Foz do Iguaçu não tem essa regulamentação. Eu, uma vez, a senhora aí me pediu uma certa colaboração para fazer a regulamentação, isso a senhora lembra, da lei municipal. Qual isso não aconteceu até agora, isso não aconteceu. Foi pegado um advogado, não sei quem é, acho que é de fora, e isso não aconteceu. Então, na verdade, não existe essa regulamentação. Ela existe sim, em 2007 foi feito isso, mas essa parte X, que é a chegada do turista pelo rodoviário, não existe. Aqui, uma cidade que era no Muambeiro, e a gente tem que mudar essa situação hoje. Mudar porque os Muambeiros já estão se acabando. Então está vindo realmente turista. Então, tinha que ter o portal. Chegando na cidade, como o Rio de Janeiro, chega na cidade do Rio de Janeiro, Camboriú, Florianópolis, chegando já vai encontrar o guia local. Isso aqui não está acontecendo. Então essa parte que eu fiz. A de ontem foi a outra situação. A situação de ontem foi os guias, os motoristas. O que eles pediram de mim? Fazia um dia que foi antes de ontem a eleição. Eles me pressionando. Eu falei que só depois da eleição, eu ganhasse, se perdesse essa eleição, eu estava marcado na terça-feira, que foi ontem, eu ia ter chamar o pessoal de volta, o eleitor,
mais o Marinho, veio lá o vereador Toquinho também, porque eles querem no oba-oba, às vezes, assim, não, vamos lá, tá, não é assim, tem que ser através de leis, uma lei que todo mundo sabe que é de 2003 a 2007 quanto aquela, porque até 14 passageiros, como a lei federal ela é uma pode ser, só que tem que ser regulamentado. Mas essa de até 15 passageiros era a lei do IBAMA, quando foi iniciado. Não era bem do IBAMA, porque era uma lei municipal. Não, mas a lei federal não diz não. Eu sei, mas foi feito, por isso foi derrubado em 2007. Em 2007 foi derrubada essa lei até 14 passageiros. Foi derrubada. Até o trânsito. Está falando que precisa um passageiro que... Um passageiro se um dia. Isso tudo que nós estávamos falando, né, Capelano? Você quer dizer o seguinte, que precisa trabalhar em cima da regulamentação para que o fato realmente aconteça. Esse é o foco. Esse é o foco que o Demetrio estava. Quando eu cheguei, eu peguei o barco andando, mas esse é o foco. E eu acho importante esse foco. Porque, na verdade, aqui entra e sai, fica por isso mesmo. E o que o Demetrio estava até falando, nós não temos assim um sindicato com força para fiscalizar, para ter. Quem está fiscalizando agora é a Secretaria de Fazenda, né, através do diretor de fiscalização, que é o Walter, que ordenou os 2 fiscais. Né. Então eles estão fazendo, eles não estão multando, está bem acertado isso, eles não estão multando. E eu pedi ontem aos 2 vereadores que fizessem uma lei que no trânsito até o passeio, lógico, não necessitasse de ir. Agora, isso faz da competência de levar até a Câmara, os vereadores vão fazer, e os demais vereadores vão analisar esse pedido, se vai ser aprovado ou não. Mas sabe qual que é o nosso foco aqui? O nosso foco são os ônibus estrangeiros e nacionais. Porque o pessoal que mora aqui em Foz do Iguaçu, nós não temos nada, todo mundo tem que trabalhar. Vamos mais uma cadeira. Acho que todos já conhecem o vereador Marino Garcia, nosso companheiro aqui. Desculpa, Mas era isso que eu tinha que só. Eu vou ficar aqui então, pegar mais. O que eu tinha que falar da reunião de ontem, o Marinho teve boa vontade, levou lá um pouquinho e compareceu, né, Marinho? Ontem a gente estava num barco, hoje a gente está no outro. É isso aí. Isso eu acabei de falar aqui, porque a gente está, como vocês estão no poder, como nós estamos na direção também da Contraforte, são 400, então eu lá tenho 60% deles são motoristas, 40% são guias. Quando às vezes, como eu sempre falei, a gente tem que levar isso, reunir e levar isso em assembleia. A gente querer fazer as coisas em 2, 3 da diretoria e chutar. Não, tem que ser levado em assembleia, como está sendo discutido aqui, e depois vai ser levado em assembleia, que foi discutido aqui. Então, muito obrigado por ter dado a oportunidade. Bom, o foco que ele está falando, a nossa preocupação maior hoje, nós temos cerca de 1.600 a 2.000 ônibus que todo ano vem para Foz do Iguaçu. Então, o nosso foco não é aquele ônibus que está hospedado do lado argentino, que vai vir fazer os passeios aqui, porque tem um guia com crachá da guiada, ele não tem na liberdade que nós temos. O problema vem justamente quando o coordenador, né, ele vem e se hospeda do lado brasileiro. Aí o que acontece? Como lá na aduana, que é a zona primária, um dia eu fui fazer um receptivo lá e falei para o policial rodoviário, vou deixar o carro aqui, vou fazer uma chegada no aeroporto argentino, tem que fazer a entrada do passageiro do Brasil, aí eu pego meu carro e vou. Ele falou, você não vai deixar o carro. Aqui é zona primária, eu mando prender o teu carro. Aí eu tive que ir lá no lado argentino, onde o guia argentino tem a maior liberdade de contratar todos os serviços. Então ele fala, Marino, que dia você vai para o Brasil? Tal dia. Então o Pedrinho vai te esperar lá na frente do Hotel Carimã, às 8 horas, e você paga para ele R$120, que é a diária do lado brasileiro. E eu que pago o imposto. Então o que acontece? A gente não quer que prejudique o motorista do Foz do Iguaçu. Esse não é o foco. Porque o problema são os estrangeiros que vêm aqui. Tem um grupo tucano, não sei se você já viu esse Tucan Travel. O Tucan Travel ele contrata guias no Peru, a base dele é no Peru, por causa do Machu Picchu. E todo mundo que visita Machu Picchu vem para Iguaçu através dele.
Os guias peruanos, pega qualquer guia recém-formado, que é vomitado pelo Senac, assim, que ele nem sabe a história do Parque Nacional, nem nada. Aí ele paga R$30 por cara, ele vai e rapa toda a comissão. Agora, se quer saber mais ou menos de números de comissão, foi você que me falou uma vez que veio um grupo de holandês, me contratou você e levou $3.500 de comissão. Agora você fala, como é que um grupo de 40, 50 pessoas leva $3.500 de Foz do Iguaçu e ninguém pode subir lá nem para guiar? Entendeu? A questão é guiar lá dentro do parque. Então, eu falei assim, tem que ter uma casa em cada ponto. Tem que ter uma casa do lado do Botega, com 10, 20 dias lá que falam espanhol. Você vai no Hotel Caridão, está aqui o seu guia. É R$120 a diária, R$5 para a prefeitura, que é o imposto que o guia paga, para ter a fiscalização. Então, tem que ter lá na ponte, do lado do Botega, que a ponte é zona primária, não dá para fazer. Então, põe no lado do Botega porque todo mundo vai comer lá. Chegou lá, tu vai para o Brasil, o cara está aqui no Rio. Se você rodar sem guia, é R$1.000 de multa, igual fazem no Camboriú. Bom, acabou o problema. Aí vem os ônibus do Uruguai. O ônibus do Uruguai é pior ainda, porque os argentinos vêm para cá e cobram em reais, R$250 para ir para Itaipu, Paraguai e Cataratas Brasileiras. O cara pega 10 ônibus e levanta R$2,5 pau. Tá? Eu não consigo levantar R$1.000. Tá? Não porque eu sou um vagabundo, é porque não tem uma fiscalização específica em cima de 1,5 milhão de turistas. Como é que o município de Foz do Iguaçu coloca os parquímetros, coloca 200 meninas por ali para fazer? Agora, o turista que deixa 100, 200, 300, 400, 500 reais por dia aqui, porra, vem todo mundo e leva a grana e vai embora. Agora vem um outro e fala que existe uma legislação que o cara pode levar R$10 mil no Mercosul. Perfeito. Agora, não contratar o guia local aqui. E outro problema muito sério também aqui é todas as instituições que pagam comissões, todos preferem pagar para o estrangeiro do que para o guia local. Então, a solução seria criar uma lei orgânica do município onde o guia de Foz do Iguaçu se torne patrimônio do Parque Nacional de Iguaçu. Ele se tornou patrimônio do Parque Nacional, logo todos os locais que pagam comissão, mediante a apresentação da carteirinha do guia. Aí sim, porque essa menina Ana Paula foi até Buenos Aires checar esses ônibus argentinos. O cara paga R$3.500 para pegar a ordem de serviço. Ele chega aqui, vende 12 a 20 mil pesos de comissão. Só numa compra ele leva 6 mil pesos. Ele não deixa R$1 por dia. Se ele deixasse R$1 por dia, o guia saia por R$50. Tá? Ele não deixa nada. Como ele não tem nenhuma obrigação... Pode falar. O município é turístico, mas não tem nenhuma obrigação, ele é obrigado a rachar 50% desses 20 mil pesos para o dono da agência. Está entendendo? Então os caras já viraram tão cara de pau que o Ademir do Macuco prefere ajudar o chileno a $20 o Macuco em troco de quê? Tem 7 bilhões de habitantes nesse planeta Terra e se o chileno não pagar $20 vai quebrar o Macuco. Está entendendo a mentalidade dos caras? Então a nossa questão é fazer uma legislação do trabalhador. O trabalhador do turismo, se está chovendo, ele está nas cataratas, se está fazendo sol, se está frio, qualquer tempo você tem que estar lá porque amanhã o cara está indo embora. Então a questão é, a gente não quer que vai falar com os motoristas, prejudicar, não, a gente quer começar passo a passo. Primeiro é o estrangeiro, por quê? Porque entra cerca de 80 a 100 mil argentinos no Parque Nacional. Digamos que 20 mil ficam hospedados em Porto Iguaçu, o guia da Argentina tem todo o direito de vir aqui. Agora, se o coordenador que vem aqui leva R$10 mil que ele falou por lei, ele tem todo esse direito. Agora, ele vai contratar o guia local por R$120 por dia. Se ele ficar 7 dias no município, desses 10 mil ele paga o guia. Pronto, ele pode levar, é o direito dele. Agora, se o Macuco fazer que nem o dono do Iguaçu Diamond Explorer falar, meu amigo, aqui só com carteira de guia eu pago a comissão, aí já muda. Agora, se o município obrigar o helicóptero, o Rafaim, onde um judeu pegou, levou um grupo lá, e levou $1.000, e eu paguei R$500 para renovar minha carteira, o filho da puta levou $1.000. Falou na cara da agência, na cara de todo mundo. Tu vai lá em Israel fazer o que esses caras falam aqui, cara, minha polícia te prende, não tem essa porra de direito porque pode levar R$10 mil, nada. Os caras tomam o microfone da tua mão e vai falando. Então, 25 anos que eu trabalho aqui no turismo, eu vi 5 prefeitos passados. Mas eu comecei em 1977, quando eu tinha 14 anos. Porque aqui, você fala idioma, você vai trabalhar, não existe nenhuma legislação. Agora a questão é, será que a Prefeitura de Foz do Iguaçu, a Câmara Municipal, tem condições de discutir uma legislação específica para o trabalhador, para beneficiar o trabalhador? Porque aqui o mundo inteiro já sabe
e pode entrar ali no parque que o Maputo vai pagar por isso. Então, tem 29 mil pessoas lá registradas na entrada do parque. Eu levei um holandês lá e falei, não, vou fazer o cadastro, vou pegar a comissão. Dá vontade de tu meter a mão na cara do cara. Agora, se tu faz isso, ele manda prender você, porque você não está psiquiatricamente desequilibrado para trabalhar como guia, entendeu? Não dá, bicho. Tem uma coisa que é muito importante perceber isso, que quase todas as pessoas que estão fora do universo do guia de turismo, quando a gente fala em comissão, começa a pensar, por exemplo, que o guia é um mercenário, o cara que só quer pegar as comissões. E, na verdade, nem mesmo o dono de agência para pensar que o guia é uma pessoa assalariada a partir das comissões que ele pega. Então, vamos descrever aqui rapidamente, só para entender. O dono da agência manda você vender o passeio do Maputo Safari. Você vai lá e vende o passageiro e você ganha volta de 10 a 15% sobre aquela venda que você fez. Isso não é no papel, isso é o que o Sidney estava falando, é tudo sonegado, é tudo em caixa 2. Aí o que acontece? Vou entrar nesse assunto aí. Aí o que acontece? O camarada do Demetrio está falando já não é nenhuma empresa, é um coordenador que vem e ele faz o quê? Ele vai diretamente com o dono do Maputo Safari, compra o passeio do Maputo Safari, não pelos 140 que está sendo vendido ali, mas por muito menos do que isso. 110 vezes. Aí o que acontece? Esse cara contratou ou deveria contratar um guia local para entrar com ele no Parque Nacional. E não deveria ter o direito de pegar essa comissão, porque ela é do guia local. Dentro do Parque Nacional, mais agravante, está dentro do Parque Nacional. Dentro do Parque Nacional. Tudo isso acontece lá. E o Marino é a pessoa que não precisa nem que a gente contar a história para ele, porque ele sabe como é que funciona isso aí. Então, eu queria só adicionar no que o Demetrio falou, o que o Capeleto acabou de falar. Precisa urgentemente de ser regulamentada a questão da fiscalização e não ter 2 funcionários do município fiscalizando. No mínimo 50 pessoas. E tem um problema mais agravante aí, que o município de Foz do Iguaçu não tem condições de apresentar fiscais que falam espanhol para pagar esses argentinos. Logo, nós, os guias que falamos espanhol, nos colocamos à disposição de vocês para trabalhar, para fazer esse negócio começar a andar, até a prefeitura conseguir formar um plantel que fala pelo menos um idioma, né, cara? Porque o maior problema aqui é você falar com a Argentina e falar, eu não compreendo o que está dizendo. Deixa eu pegar a palavra um pouquinho. Na última vez que eu estive aqui, nós conversamos por pelo menos umas 2 horas, só que eu vi que a gente conversou bastante, mas não deliberamos nada. E para as coisas acontecerem, nós temos que deliberar. Eu sou muito prático. Como empresário de formação, eu preciso que as coisas aconteçam. E pelo que eu já tenho, da nossa última conversa, pelo que está se demonstrando que nós vamos no mesmo caminho nessa segunda, eu já tenho algo de concreto para apresentar para vocês. Pode ser então? Isso, então vamos lá. Para a gente fazer a coisa dar certo realmente, nós temos que começar por uma audiência pública referente ao Guia do Turismo de Foz do Iguaçu. Eu, tenho certeza que o vereador Marino pode somar conosco nesse sentido, que fazendo a audiência, aí a Câmara Municipal se envolve, ela vai relatar todas as ponderações que vocês vão colocar nessa audiência e baseado em cada depoimento, nós vamos elaborar daí um projeto de lei enquadrando dentro das necessidades da categoria. Então, acho muito salutar, mas queria ouvir se todos concordam, que é uma coisa que despende trabalho, não para vocês terem uma ideia, nós vamos ter que, eu e o vereador Marino, vamos ter que articular a aprovação dessa audiência pública dentro da Câmara Municipal, que não basta apenas o meu voto e o dele para que a audiência ocorra, tá? Mas eu tenho certeza que há viabilidade pela importância do tema. Então, se vocês tiverem de acordo, se alguém quiser ponderar do contrário ou a favor, se manifeste, porque eu já tenho a leitura. A gente começa pela audiência, a audiência dá subsídios para a gente criar a lei, e na criação de lei a gente vai trocando mais informações ainda para ter algo concreto. E depois
basta apenas com que a Câmara faça o seu papel, que é o de fiscalizar. Porque se a lei não estiver cumprida, a partir do momento que ela esteja nitidamente estabelecida, aí nós podemos acionar até mesmo a Câmara, o Poder Judiciário, cobrando que o órgão competente faça a sua função. E aí sim, arde no dele, vamos falar bem o termo popular, porque daí o juiz determina multa, determina bloqueios, e aí eles se acordam. E se ninguém cobra, pois não. São duas coisas. Você é um ali, nós participamos de várias reuniões da prefeitura, e eles alegaram assim, as duas últimas procuradorias, a Procuradoria Geral do Município, os dois últimos prefeitos, que quem tem que fazer a fiscalização nessa não é a Secretaria de Turismo, é a Secretaria da Fazenda. É só eles que têm o poder de fiscalizar e multar. Mas é que só uma palavrinha. É a Secretaria da Fazenda. O que acontece é que o município eles alegam que não tem verba, não tem Não, que não tem verba aí é uma questão que daí da gente nos estruturar. Se ela não tem competência, a Câmara Municipal, através de um projeto de lei, pode dar essa competência à Secretaria de Turismo, colocar nas suas atribuições. Então, por isso que há discussão. Para a gente elaborar algo realmente que venha a atender, eu vejo como o melhor caminho. Eu gostaria de sugerir uma coisa, porque como tem a Foz criou aquele departamento das menininhas, né? Eu acredito que o município que recebe 1,5 milhão de turistas por ano, ele tem que ter uma coisa sólida e permanente. Você não pode brincar se a Cataratas quer chegar a 2 milhões de turistas e não ter um posto firme. Tem que ter. Esse negócio de blá 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 de fiscalização ambulante, faz 30 anos que eu ouço isso. Viu o Daijó falando, viu o Neumann falando, viu o Dobrandino falando, e não aconteceu nada. Demetrio, volta a ser prático. Por que não acontece? E eu não sou um vereador de ficar tampando sol com peneiras. Porque o interesse de vocês está indo contrário ao interesse dos empresários. Então, ou a gente começa a abrir o jogo aqui, eu não tenho dúvida, não só por ser do PT, mas por ter essa coisa, ou nós vamos para cima realmente, porque eles vão fazer. Porque todo mundo é trabalhador assim. E vocês estão do jeito de vocês. Então nós temos que identificar que vai haver um movimento contrário, nós temos que se preparar para isso, porque a partir do momento que a coisa funcionar, eles vão chiar também. Com licença. O motivo dessa reunião, a pauta principal é a fiscalização, né? É isso que a gente está colocando. Eu conheço uma lei de 3.405 de 2007 e ali diz que o próprio atrativo turístico, o ponto turístico, também tem a obrigação de ajudar na fiscalização. Porque diz assim, o atrativo turístico somente permitirá o acesso ao turista que estiver utilizando serviços de uma agência de turismo quando acompanhado pelo guia de categoria regional, independente se existe um categoria nacional, internacional. Então, se ele não cumprir isso, ele tem que ser penalizado. São 20 unidades fiscais. Nessa lei 3.405 está no site da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Então, eu acho que tem que ser cobrado da própria instituição mesmo, também. Ao invés de colocar 50 fiscais na rua, que tem que ter também, mas também tem que ser avisado eles ali. A Cataratas S.A. chega alguém lá e fala, precisa da portaria, eles mandam lá no ICMBio, entendeu? Então não é assim, você tem que já dizer não, porque precisa da portaria, assim, é uma lei municipal. Mas essas são as empresas, exatamente o que ele está falando. São os empresários que fazem o que querem e a gente não faz nada. Mas já tem uma lei, essa eles estão fazendo o que querem, e a gente fica aqui olhando, a gente vê, a gente sabe, mas ninguém faz nada. A partir do momento que você fala assim, não, vocês têm peso, vocês têm força, mas a gente também se unir, a gente vai ter mais força. A gente tem que denunciar, porque eu mesmo estava lá na Cataratas esses dias atrás, e um guia, um TC, ele xingou todo mundo, ele é de fora, veio sem nada. Eu e o Wilson pegamos ele, conversando com ele, e falou assim, eu não sei o que vocês dois estão falando, faz 12 anos que eu venho aqui, nunca precisei pegar TC, nunca precisei pegar guia local e nunca ninguém me falou nada. Quem é você para falar alguma coisa para mim? E falou, eu falei assim, chama a fiscalização, eu quero ver quem vai me fiscalizar. O cara veio, ele está ciente, ele tem direito de pegar, porque ele sabe que não funciona, ele sabe que ninguém vai fazer nada contra ele. Então, sobre isso, o Fernando já colocou que nós
temos que fazer uma audiência pública, né? Porque a gente vai ficar discutindo aqui 2 horas. Ó, gente, eu sei que tem um monte de problema aqui pra gente discutir, mas eu acredito, não vamos bater de frente com o empresário, a gente precisa bater. Se começar pelos ônibus da fiscalização, a gente já faz um grande benefício para gente, porque o grosso está nos ônibus. Você pega 50 pessoas, vende 50 jantares, vende 50 Itaipu, vende, você tem uma participação no lucro. Não é pegar esses 10 mil do cara, entendeu, cara? É pegar uma participação como direito, como brasileiro, como trabalhador, como... Só para você ter uma ideia, na audiência nós vamos convocar todos os órgãos que vocês acham importante que estejam lá. E eles vão ter que mandar um representante. Porque se eles não mandarem, nós vamos para cima. Nós vamos acusá-los de omissão. Recusar o convite de uma audiência pública é uma falta grave. Então, né, por isso que eu digo, aí vocês também têm que se organizar, ver o resto da categoria, mostrar que vocês estão unidos, mostrar força, cada um tem que ir para cima, vamos lotar o plenário da Câmara Municipal, vamos debater e aí com certeza vamos conquistar o que é o anseio de todos. Pois não, lá. Desculpe, eu cheguei atrasado. O que falta para a aplicação e a funcionalidade dessa lei de Olha, com certeza não está havendo fiscalização. E aí o que acontece? A Câmara, ela fiscaliza o poder público. Mas se ela não é provocada, gente, demandas tem de tudo que é área. Nossa, eu sou vereador de primeiro mandato, então quer dizer que eu estou há 2 meses e meio apenas na Câmara. E ó, é de tudo que é lado que me chama. E daí, quem que você atende primeiro? Aquele que te cobra. Você acaba deixando aquele que não reclama para depois. Então, o que vocês estão fazendo é o primeiro grande passo para que a lei funcione. Na real, Fernando, é o segundo, porque na primeira reunião veio 2 dias, né? Então, eu gostaria de felicitar todo mundo aqui por ter vindo, porque isso é o primeiro passo importante. Isso. Porque se a gente mostrar lá na Câmara 300 guias, 400 guias, pô, o pessoal vai regalar o olho e falar: que é isso, meu? E não tenham dúvida, o poder público ele se comove conforme a organização, conforme a pressão. Não adianta você achar que é só no... Ó, eu só vou colocar uma coisa sobre os ônibus para você ver aonde é que vai o negócio. Eu estou lá na aduana argentina com um grupo de judeu para colocar passaporte para carimbar. Tem 2 ônibus rodoviários parados. Aí o cara tinha uma janelinha ali, eu falei: eu vou esperar o cara chegar, daí eu vou enfiar lá para adiantar. Tinha 2 coordenadores na fila lá. Na hora que o cara sentou lá, eu fui colocar o coordenador argentino, ele gritou: sou eu! Falou assim, tô no país dele, fiquei na minha. Aí ele olhou para o outro do lado: parece que tenho que dar uma trompada nessa gente de acá. Eu falei: que rico, hijo de puta, dá-me uma trompada se sois homem. Aí veio um gendarme em cima de mim: o senhor está nervoso? Eu não, eu quero ficar nervoso para ele me dar um tapa na minha cara. Cara, eu tava louco, bicho. Eu falei: filha da puta, você rouba a comissão do Brasil, tu me contrata aqui, e tu vem falar que tu vai me dar um tapa na cara aqui, eu vou te matar do outro lado. Dá um tapa. O cara ficou quieto. À noite eu fui levar o judeu filha da puta para juntar lá no Rafaim, chega lá, o cara tá lá. Quando ele me viu, ele queria se enfiar embaixo da tela. Você tá entendendo? Por quê? Eles fazem o que querem nessa porra dessa cidade, cara. Não podem. Gente, dá licença um pouquinho. Ô, Anselmo, o que você estava falando aí sobre a lei a lei é um fato. Só que é um fato que não é consumado. Chamando a audiência pública, a gente vai provocar uma discussão em cima disso aí. No caso de a gente chamar a audiência pública, a gente pode centralizar um banco de informações, por exemplo, na Câmara Municipal, para cada um contar a sua história, para que isso possa ser levado às claras. Porque, por exemplo, nós não podemos chegar lá na frente de todo mundo e deixar o Daniel falar do jeito que ele falou aqui agora. Então, eu vivo disso desde 1983. É difícil, muito difícil. Tem poucos aqui que está desde essa época, tem alguns que estão mais tempo, Anselmo, Manuel, e vamos dizer assim, a sazonalidade do turismo, há uns anos atrás, ela deixava a gente quase passando fome. Hoje melhorou um pouquinho mais porque todo mundo viaja, só que aquilo que o guia sempre sobreviveu, que foi a diariazinha de serviço que recebe, foi a comissão que ele ganha
Parque Nacional Brasileiro, no Parque Nacional Argentino, no Chocolate Caseiro, na Sul, no Paraguai, em outro lugar, isso aí sempre foi o formador do salário do guia, porque o patrão mesmo nunca tirou dinheiro do bolso dele para poder pagar o guia. Isso é uma verdade. Eu vou falar aqui uma coisa que não está nem aberta a discussão, é só informação. A empresa que eu e o Jair trabalhamos, que é a Viviane trabalha, ela foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho durante um ano e pouquinho, e o Ministério do Trabalho simplesmente chegou para o dono da empresa e falou para ele: a partir de hoje você não pode ter nenhum funcionário trabalhando para você na condição de autônomo. Por quê? Porque toda semana o funcionário trabalha para você 1, 2, 3 vezes. Ele registrou todo mundo. Depois de quantos anos? Eu também logo fui registrado. Exatamente. Então, eu acho que a centralização, nós estamos de saco cheio com isso aqui. Então, vamos dizer assim, vai ser até perigoso a gente chegar numa audiência pública, você está entendendo? E soltar o verbo. Porque às vezes vai ser diferente. O que o Dudu é falou isso aqui, nós exatamente. E aí, chegar lá, nós vamos de terno, vamos se comportar. Não é isso. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é importante ter um ponto para você, banco de dados, para você dar condição para quem sabe, vamos dizer assim, os trâmites do negócio, porque tem os trâmites de uma audiência pública, você tem que respeitar aqueles trâmites. E aí, o seguinte, a gente... Como é seu nome? O meu? Duzo. Veja bem, o que nós temos aí com rapidez, com praticidade, com objetividade, sabe? Porque de boas intenções o inferno está cheio. Eu olho desde 1969. Sabe? A gente só tem deveres, não tem direito. Certo. Em todos os momentos que você vai, seja ele do governo municipal, seja das entidades, sabe? Aonde você vai se inscrever ao seu programa de guia é palpável, é prática. O que é isso? Por exemplo, nós, guia de turismo, segundo a prefeitura, o critério crítico da prefeitura, nós temos um curso técnico. Então nós temos que pagar por isso, porque nós temos um curso técnico. Né? Muitos universidades, muito advogado, muito dentista, pagar 80, 90. Nós pagamos R$354 de ISS-PN. E não temos retorno nenhum, não tivemos até hoje, não sei a partir de agora. A gente sempre está, sabe, com um pirizinho na mão, mendigando. Que alguém olha para a classe de guia, alguém olha para essa classe. Ah, não, vocês são formadores de opiniões, mas é só balela. A gente vira as costas, deixa o cara lá. Como dizia muitos empresários, disse-me esse prefeito de Costa, o guia é o mal necessário. Bom, mas isso era porque vão fazer, mas isso era prefeito da ditadura, como tinha que ter compromisso com o povo, não compromisso apenas com as Forças Armadas. O que eu quero te dizer é o seguinte: ele fica esquecido se não há organização. Quem se organiza não é esquecido. Tá? Eu estou aqui hoje porque, por pertencer ao Partido dos Trabalhadores, então não preciso nem chover no molhado com relação ao nosso apoio ao movimento sindical, a qual nós estamos aqui hoje reunidos. Então, o PT tem o maior interesse do mundo que o sindicato de vocês crie força, crie musculatura, crie ferramentas que são a elaboração de leis que venham suprir a necessidade de vocês. Feito essa etapa, estando preparados, vocês depois se defendem sozinhos. Mas nós não vamos nos omitir. Toda vez que nós formos provocados, nós vamos estar tentando atender a sua demanda. Bom, tratando do Partido dos Trabalhadores, sabemos que na cidade, nosso município, nós temos um quadro nacional, que é a área federal. Isso. E nós encontramos muito empecilho na entrada do Parque Nacional. Praticamente o Parque Nacional ele não aprovava a fiscalização. O fiscal da prefeitura está lá na frente, fala que precisa contratar o guia. Chega lá no segundo Chico Mendes, a menina que trabalha lá do Chico Mendes simplesmente fala que precisa do guia. Então é uma esfera federal e Partido dos Trabalhadores. Você sabe o que é mais engraçado? Jesus, sabe o que é mais engraçado disso aí? Que o Chico Mendes, que era do PT, ele defendia a árvore para manter o trabalhador com comida na boca. Ele não defendia a árvore como o Chico Mendes, o Instituto Chico Mendes está defendendo a árvore
trabalhador do turismo passar fome. Está entendendo? Eles estão ao contrário dos ideais do Chico Mendes. Tanto que o diretor do parque chegou a intervir na nossa comissão na Sul, para não pagar nossa comissão para nós. Você vê? Não aparece. Então, gente, para a gente ser prático, para a gente nunca perder a praticidade, aí que vem a importância. Você quer falar? Eu cheguei só um detalhe, a questão dos coordenadores religiosos. No quarto argentino, o coordenador chegou no quarto argentino, ele não pode entrar com o que a catedral presencial foi ele de uma Sim. Você estava falando agora também. Isso aí já foi colocado. Eles dizem que não precisa do guia. A catedral presencial não precisa do guia. Gente, ó, isso aí já foi discutido. Acontece aqui no Brasil também. Não, isso aí já foi. Não, mas nós temos que falar sobre isso, porque é um órgão federal. E ele tem que ser a favor dos trabalhadores, fechou os trabalhadores. Com certeza. Então, vamos lá então. Vamos deixar o vereador. Bom, primeiro, nós temos que entender o que são as esferas também. Eu sou um representante do PT na esfera municipal. Foz do Iguaçu, quando a gente faz os levantes, vamos eleger um deputado federal de Foz, vamos eleger um deputado estadual de Foz. Hoje, qual é o nosso esporte? Hoje a gente não tem nenhum estadual e temos um federal que assumiu como suplente, que amanhã já está fora também. Enquanto Cascavel